Olá pessoa sensacional! Começando essa live tradicional de quinta-feira, mas se você está assistindo gravado não tem problema não, que eu deixo ela na íntegra aqui, tá? Bom, o assunto de hoje é: você pode criar qualquer coisa que você quiser, estou falando de sonhos também, a partir disso que eu vou te contar. Eu chamo isso de hipnocriação. E vou te mostrar que muitas pessoas já criaram a sua própria realidade falando nisso. Eu não estou falando de lei da atração. Aliás, você que conhece a lei da atração, eu vou te falar por que muitas vezes a lei da atração não funciona e as pessoas ficam pensando, repetindo, falando, mas ela não funciona. Então fica aqui, tá? Antes da gente começar o assunto, já vá dando seu like, vai compartilhando, entra também no meu canal do Telegram que eu mando notícias, informações muito legais sobre o poder da mente subconsciente, sobre a hipnocriação, sobre criar a sua realidade, sobre também desbloquear a sua vida através da técnica troca de cena que eu desenvolvi. Então tá aqui embaixo o Telegram, tem também aqui meu Instagram, enfim, vamos lá então? Bom, eu sempre afirmo que nós podemos criar o que a gente quiser a partir do que eu vou explicar aqui. O que é uma criação? Vamos pensar que uma pessoa que que ela realizou uma grande coisa, tá? É um grande feito. Que você olha para ela e fala assim, nossa, como é que ela conseguiu fazer aquilo? Essas pessoas não é que pensam diferente apenas. Essas pessoas criaram primeiro uma realidade aqui na mente subconsciente e depois externaram essa realidade. E eu vou explicar para você também o porquê que muitas vezes criamos aqui, mas não externamos, né? Nós não colocamos para fora isso. Bem, vamos então falar dos grandes aí. Os grandes que desenvolveram grandes coisas, por isso são grandes. E aí, a gente pode chegar perto de uma pessoa dessa. Quer ver um exemplo? O Elon Musk, que hoje é considerado o homem mais rico do mundo e um cara super inteligente, ele veio ao Brasil se encontrar com o nosso presidente. E aí, as imagens, e eu observo muito isso, as imagens que a gente vê é de um cara comum. Se você não soubesse que ele era o homem mais rico do mundo e ele é o Elon Musk, você provavelmente passaria pela rua ou passaria por qualquer outro lugar perto dele e você ia encontrar uma normalidade, ou seja, você não ia nem dar atenção, porque é uma outra pessoa, qualquer outra pessoa que você não conhece, você passa pela rua, talvez cumprimentasse, né, se estivesse dentro do elevador, mas por educação, mas para você essa pessoa seria mais uma pessoa. Mas o fato de você saber que ele é o Elon Musk, né, o homem mais rico do mundo, você dá toda a atenção para ele. Agora, como será que uma pessoa como ele construiu algo tão grande? Mas eu vou andar um pouquinho pela linha do tempo aqui. Você, por exemplo, o que você tem hoje? Né? Eu falo sempre de prosperidade, mas não é só dinheiro, é amor, é a capacidade de ser feliz, é na família, é em todos os outros setores da vida. Mas o que você construiu hoje, por exemplo? Ah, professor Baitello, ó, eu queria mais coisas, mas eu tenho tão pouco. Ah, eu tenho até mais alguma coisa assim que dá para eu sobreviver e tal, mas eu queria mais da vida. E aí eu digo para você, você criou isso. De uma maneira ou outra, você criou isso. E se você criou isso, você pode, olha, pela lógica, recriar outras coisas na sua vida. E o que você tem que fazer para começar a criar isso na sua vida? Você vai ter que pensar nisso constantemente. Aí você fala, professor Baitello, você está falando da lei da atração. Não, eu não estou falando da lei da atração e muitas vezes a lei da atração não funciona devido ao que eu vou contar para você agora. Mas antes, eu quero o seu like, quero que você compartilhe essa live, entra lá no meu Instagram, no meu TikTok, @hipnologoprofbaitello, tá bom? E também já vai se inscrevendo aqui no canal do YouTube. Bem, vamos falar de lei da atração, que é um assunto bem batido já, mas eu preciso contextualizar isso para te ensinar a não utilizar mais essa lei da atração, senão você vira papagaio.
Você fica repetindo, repetindo, repetindo e nada acontece. Existem programações na nossa mente subconsciente. Nós temos duas mentes, a consciente, que é essa racional, e tem a subconsciente, que ela é mais imaginativa, mas, pasmem, a imaginativa, a que grava todas as histórias da sua vida, ela comanda, rege, manda, determina em 95% da sua vida. Então, entre a razão e a emoção, quem vai ganhar é a emoção. Aí você fala assim, não, professor Baitelo, ó, eu sou uma pessoa super racional. Aham, sei, você é 5% racional. O restante é a mente subconsciente que está fazendo. Então vamos imaginar que você, quando criança, você foi programado para não sonhar. Eu me lembro de uma pessoa que me procurou e falou assim, a minha mãe sempre falava, nem sonhe, hein, que isso não é para você. Como é que uma pessoa dessa vai crescer e vai ter sucesso na vida? Nem sonhe, hein? Isso não é para você. Ó, essa não é a sua realidade. Olha só, eu lembro uma história aqui do meu irmão. E meu irmão sempre foi um garotão bonito, tá? Ele é um pouquinho mais novo que eu. Eu tenho 47, meu irmão tem 12 anos de diferença, então ele tem 35 hoje. É isso, meu amor? Você que sabe fazer a conta melhor aqui? Tá tudo bem? Tem um cisco no olho aí? Tá. Então ele tem 35, é um empresário de sucesso, enfim. E eu me lembro, um dia que ele era pequeno ainda, mas eu já tinha idade para dirigir, e eu estava morando em uma outra cidade, meus pais moravam naquela outra cidade, né, em outra cidade além da minha, e eu fui visitá-los. E eu lembro que subi pela rua assim de carro e encontrei o meu irmão andando na rua de mãos dadas com uma mulher. E aí eu parei para cumprimentar, olhei para ela, meu irmão com ela lá, eu vi que uma menina bem simples, né, uma menina que morava naquele bairro, mas muito simpática tal, e cumprimentei os dois. E eu estava com um carro relativamente bem diferente do que as pessoas daquele bairro estavam acostumadas a ver, tá? E aí beleza. E depois de 3, 4 dias que eu fui embora, voltei para minha cidade, o meu irmão me ligou e disse, mano, eu sempre chamo ele de mano, né? Aquela menina que você viu, que eu estava 6 meses, estava gostando dela. Queria até, sei lá, noivar com ela depois de mais 6 meses. Ela terminou comigo. Eu falei, ué, mas o que será que aconteceu, mano? Você é um cara bonito, disposto, né? Tem um futuro aí pela frente e trata bem as mulheres e qualquer mulher gostaria de ficar com você. O que aconteceu? Ele falou, você não vai acreditar, mano, o que aconteceu. Eu falei, o que foi? A desculpa que ela deu. Bom, a história da menina é o seguinte, ela tinha um pouquinho, talvez 2 anos menos que o meu irmão, e ela morava com a avó. Olha como é que é uma reprogramação, como é uma programação mental que dá para reprogramar, tá? Lembra de, você pode criar o que quiser? Então, essa menina estava criando a realidade dela. Ela morava com a avó, porque os pais moravam em outra cidade, enfim, ela estava sendo criada pela avó, com as crenças da avó. E se ela estava sendo criada pela avó com as crenças da avó, então ela iria absorver todas as crenças da avó. Eu sei que você está curioso ou curiosa para saber o final da história. Eu vou contar agora para você. Ela chegou para o meu irmão e disse, olha, eu vi o teu irmão, né? Eu já conheço os seus pais, e eu até falei para minha avó, né, o seu irmão lá, o meu cunhado, que sou eu, tem um carrão tal, né? Enfim, e contei o como que você e seu irmão e a sua família viviam. E a minha avó me chamou num canto e me colocou sentado na frente dela e falou, filha, você não pode namorar com esse menino. E ela falou, mas por quê? A avó, né? Porque a avó chamava ela de filha. Por que, vovó? Filha, eles são de uma classe social diferente da sua. E você tem que arranjar um moço que tenha a mesma classe social sua. Ou seja, pobres, nós somos pobres. Não que nós fôssemos ricos, mas nós tínhamos uma classe média na época. E a avó dela continuou contextualizando, dizendo que ela não tinha cacife, que ela não poderia
namorar ou casar com um homem como meu irmão, porque o meu irmão tinha mais coisas e era mais inteligente que ela. Palavras dela. Eu não acredito nisso, tá, gente? Enfim, eu não acredito no real, tá? As pessoas podem se gostar, podem se amar, não há problema, tá tudo bem aí, produção? Podem se amar, não existe classe social, mas eu estou falando de programação mental. E o que é programação mental? Foi o que a avó dela aprendeu, que pobre tinha que casar com pobre. Agora você imagina a oportunidade que essa avó, querendo proteger a filha, que ela chamava de filha, né, mas a neta, queria proteger a neta de um possível sofrimento, mas também tirando o sonho da neta, de às vezes entrar numa vida muito melhor, de ter mais oportunidades, que o meu irmão hoje é um empresário de sucesso, poderia estar casado com ela e ela aprendendo coisas e também se tornar uma empresária de sucesso. E aí que você vê que às vezes as pessoas que você convive dizem para você assim: nem sonhe, que isso não é para você, mas é a crença delas. Para você entender como você é programado, programada todos os dias. Todos os dias você está sendo programado e reprogramado. Agora, eu contando essa história aqui, você deve ter falado assim: professor Baitello, eu conheço histórias assim. Mas eu também conheço histórias, tá tudo bem, produção? Histórias separadas dessa aí, histórias diferentes. Estou perguntando para a produção aqui porque eu não sei se estava tudo certo, mas está tudo certo. Com a nossa live aqui, quando a gente faz ao vivo é assim mesmo. Pessoas, e eu não estou falando de dinheiro, estou falando de oportunidades, que viram uma oportunidade e agarraram essa oportunidade. Por quê? Não estavam bloqueadas para isso. Então me fale o seguinte: como você está bloqueado hoje para oportunidades? Eu atendo, e também muitos empresários e empreendedores fazem os meus seminários, cursos, palestras, porque eles chegaram a um ponto que eles não conseguem crescer mais. Por quê? Porque estão programados até aquele ponto. Então eu quero falar para você o seguinte: você pode começar a criar a sua realidade da onde você está. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá? De onde você está? De uma forma simples e de uma forma correta dessa vez. Não é só pensar e imaginar, não. Primeiro você vai criar o que você quer, você vai se reprogramar para ter essa coisa. Vou explicar de uma forma mais simples. Então imagina, aliás, inclusive isso eu falo até no meu livro, ó. O maior inimigo da prosperidade está dentro de você. Se você quiser esse livro com aulas explicativas de cada capítulo, é só buscar aqui em algum lugar desse vídeo, tem o link. E o bacana é o seguinte: você recebe o livro digital, tá bom? No seu e-mail, e também você recebe 13 aulas que eu falo de cada capítulo, explicando cada capítulo e explico cada tarefa para reprogramar a sua mente, tá bom? Trocar a cena da sua mente. Isso é inédito no Brasil, porque eu leio muitos livros e às vezes eu leio os livros com as minhas crenças. Imagina a avó dessa moça lendo um livro desse com as crenças dela. É complicado. Então eu explico exatamente o que eu quero dizer em cada capítulo. É uma imersão desse livro, tá? Mas voltando ao assunto aqui, imagine você então, você vai criar o que você quer. Primeiro vem aqui. E aí você começa a pensar que você quer. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou conseguir, eu posso. Sabe aquela coisa de motivação barata? Eu posso, aconteça, eu posso, enfim. Só que o problema é que ninguém te contou que você até pode, mas você tem um bloqueio. Então imagine que eu estou aqui, tem um navio, tá? Você é um navio de alta potência, é um cruzeiro. Lembra aquele cruzeiro que a gente fez, amor? Que o navio era gigante e quando ele acelerava, nossa, gigante, motores potentes. E aí, você é esse navio. Então você dá todo o motor, você é o capitão do navio. Todo o motor você dá para conquistar o seu sonho. Mas você esqueceu de tirar a âncora. Então você fica tentando ir, gastando combustível, gastando energia e a âncora lá, a âncora lá. A âncora aqui, ó, o navio está aqui e a âncora está aqui. A âncora é a sua crença, são as suas crenças limitantes. É a sua programação mental para não conseguir realizar o sonho. Então o navio acelera e a âncora segura.
Então, se você não conseguir hoje criar a tua realidade da maneira que você quer, e qual seria a sua realidade? Conquistar os seus sonhos. Comigo sempre foi assim, eu sou hipnólogo há 21 anos e já ajudei 9.000 pessoas nisso que eu estou te falando. Eu sempre crio minha realidade. Quer ver uma coisa? Vou contar para você. E a minha esposa sabe disso. Mais para trás? Aqui tá bom? Então tá bom. Então vou chegar aqui perto para falar para você. Ó. Posso chegar aqui na câmera? Tá me vendo? Vou te contar uma coisa. Muito séria. E a minha esposa sabe disso. Eu queria uma equipe de primeira linha para trabalhar comigo. O que é uma equipe de primeira linha? Você só me vê aqui no ar, né? Mas você não vê quantas pessoas tem trabalhando. Equipe de marketing, equipe de tráfego na internet, que tem que, né? Você está assistindo aqui porque alguém fez tráfego. O Matheus, que é o nosso gestor de tráfego, competentíssimo. Tem a Toalá, que é uma pessoa maravilhosa. Tem a Cláudia. Tem a minha esposa, que às vezes ela tem a empresa dela separada, mas às vezes me ajuda também. Tem meu cachorro. Então, assim, mas gente, eu sempre quis uma equipe sensacional. Falo do meu cachorro porque ele está sempre aqui, né? Dá ele aqui para mim, por favor. Está dormindo. Ó. Às vezes ele fica todo agitado porque eu estou gravando. Eu sempre falo, ó, ligo a câmera, o cachorrinho que vem no estúdio, daqui para mim, daqui para mim. Ai, meu amor, vamos mostrar você. Ó, eu sou o Nico, eu estou de cachecol, olha só. Deixa eu ver aqui, ó. Eu estou de cachecol, olha, porque tá frio aqui onde a gente mora, né? Onde tem o estúdio do papai. Mas eu amo meu papai, eu amo minha mamãe. Né, filho? Só mostrar ele para vocês, que é uma delícia mostrar cachorrinho, porque todo mundo gosta, ó. Vai lá com a mamãe. Entende? Então, eu queria uma equipe. E se você está assistindo isso aqui, é porque eu tenho uma equipe competente. Mas o que eu fiz? Eu criei essa equipe, eu pensei em que tipo de pessoas eu queria, só não sabia qual era a pessoa, mas eu pensei nisso. Mas se eu tivesse pensado na equipe e não tivesse desbloqueado para isso, eu tivesse crenças limitantes que eu não poderia ter uma equipe legal, que eu não poderia criar realidade, que eu não poderia ou que eu não pudesse estar falando com você aqui, ou que eu não pudesse ter mais de 9.000 alunos que fazem os meus cursos, meus atendimentos, minhas palestras, meus seminários, eu não conseguiria. Então eu criei isso, mas não adianta eu tentar criar alguma coisa na minha cabeça, depois colocar no físico, se eu não estiver desbloqueado. Então, para você entender como então você vai fazer essa criação a partir de agora, que eu chamo de hipnocriação. Por que hipnocriação? Primeiro você pega a hipnose e limpa todas essas raposinhas que tem no seu subconsciente. Depois você cria e aí você materializa. Lembra do navio? Navio dando todo o motor, âncora segurando. As raposinhas são a âncora. Agora deixa eu te falar da raposinha. O que é uma raposa? Uma raposa é aquela que vai à noite no galinheiro roubar a galinha para comer. É aquela ladra. A raposa tem essa astúcia, né? Ela é bem astuta. Nos desenhos a gente vê isso. E se você já viu uma raposa de perto, ela está sempre na espreita, assim, ó, para ir lá e roubar. É a natureza dela. Nós temos essas raposinhas no nosso subconsciente, que são as programações mentais. Então, essas raposinhas, que são as programações mentais, estão roubando o seu sonho. Porque você quer realizar, você mentaliza o que você quer realizar, mas elas vão roubar os seus sonhos. As raposinhas que são as crenças. Então, quando você viu o título aqui dessa live, quando eu digo realize o que você quiser, né? Ou crie o que você quiser, fazendo isso, que eu chamo de hipnocriação, primeiro você tem que limpar a sua mente. Vamos pensar que aqui é um estúdio que também é meu consultório. Quando eu vou gravar em pé, eu peço para a equipe tirar tudo aqui, mesa e tal, para eu poder gravar. Então imagine só, se eu tentasse gravar, presta bem atenção, eu tenho uma mesa gigante. Se a mesa tivesse aqui, eu tentasse gravar com mesa, com sujeira. Imagine se fosse aqui tivesse cheio de lixo aqui no chão e tal. Eu iria conseguir fazer isso? O sonho de gravar iria se materializar? Não. Ou
mais ou menos ia acontecer, mas ia dar tudo errado, porque eu ia tropeçar, cair, eu ia ficar nervoso aqui por causa da... Entende? Não dá para você... Isso é lei da física. Dois corpos não cabem no mesmo lugar. Não ocupam o mesmo espaço. Lei da física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Para um entrar, outro tem que sair. Tá tudo bem, produção? Para um entrar, o outro tem que sair. Então, nessa posição que eu estou aqui, se uma outra pessoa vier, ela não consegue ficar nesse espaço. Eu tenho que dar uma, né, andar de ladinho, tal, desenrola, bate, né, joga de ladinho, mais ou menos assim, e aí ela vem. Mas não dá. Então, você não vai conseguir realizar os seus sonhos se tiver as raposinhas no mesmo lugar. Você vai ter que tirar as raposinhas. E agora eu quero te colocar no futuro. Qual é o seu sonho, hein? Como é que você quer que seja a sua vida daqui a um tempo? E aí eu te coloco no futuro. Nossa, que maravilha se eu tiver... Viva isso agora. Que maravilha se eu tivesse realizado, ou se eu realizar aquele sonho. Nossa, aquele carro ia fazer uma diferença para mim. Nossa, aquele amor ia fazer uma diferença grande para mim. Nossa, se eu conseguisse um grande amor, eu ia poder viajar pelo mundo. Se eu conseguisse um grande amor, eu iria ser feliz. Se eu conseguisse mais dinheiro, nossa, eu poderia fazer mais coisas. Eu poderia ajudar minha família. Se eu conseguisse um emprego melhor, se eu conseguisse aquela promoção. Agora, se você não está conseguindo tudo isso, é porque as raposinhas da sua mente subconsciente estão lá. E eu chamo de troca de cena. Você tem que ir lá dentro e trocar a cena. Daqui a pouco eu vou te falar como é que você faz isso. Nesse livro aqui, O Maior Inimigo da Prosperidade Está Dentro de Você, eu falo exatamente o que são essas raposas e falo exatamente como eu me livrei disso. Porque eu tinha uma história que o meu pai me bloqueou para não ter dinheiro, me bloqueou para não ter uma vida legal, não porque ele quis fazer isso, por causa das crenças dele. Lembra da menina, irmã, aliás, irmã não, do meu irmão, quer dizer, namorada do meu irmão, irmã não, ela era namorada do meu irmão, como a avó fez isso com ela, programou, colocou raposas lá. Eu não sei como é que tá essa moça hoje, mas tenho certeza que ela deve ter casado com um cara da classe social dela, ou menor. Não estou dizendo que isso é errado, mas ela poderia ter uma oportunidade. Entenda o que eu estou falando, gente. Todo mundo quer uma oportunidade melhor, não tá? Não quer? Então, poderia ter uma oportunidade melhor, mas a avó dela a programou. E aí eu vou te falar uma coisa. Essa moça, mesmo que queira se desprogramar agora, ela vai ter que fazer um trabalho muito bacana, porque era a avó dela, que significava mãe, representava a mãe dela. Então, se você quer criar qualquer tipo de coisa, não é só pensando e imaginando e mentalizando o que vai acontecer. Não, tem algo mais profundo. Por isso que a lei da atração não funciona muitas vezes. Funciona para quem já está reprogramado, tem quem está desbloqueado. Mas se você quiser aprender isso, eu vou te ensinar. Pergunta chegando, se tiver perguntas, me mande, por favor, produção. Me dê outro celular aqui que eu vou já começar a ler. Pode tirar a capa dele, tá? Sabe por quê? Existe uma coisa que você vai entender aqui. Nós, seres humanos, eu acredito que nós somos a imagem e semelhança de Deus, é nisso que eu acredito. Nós viemos aqui para brilhar. Cada um com o seu talento, cada um com a sua natureza. E se você não conquistou o que você quer ainda, é porque tem algo errado. E tem pessoas que ficam mentalizando a vida toda e não realizam. Por quê? Ficam apenas num sonho. Tem aquelas que mentalizam, conseguem alguma coisa, mas depois perdem. Por quê? Está programado para perder. Você tem que entender que você tem uma mente que chama subconsciente que manda em você, mas você pode aprender a controlar. Posso ler aqui as perguntas? Vamos lá. Primeira pergunta, Luciana de São Paulo. Estou tentando criar a minha casa, mas parece que está tão difícil conseguir. O que estou fazendo de errado? Vá na sua mente subconsciente e pergunte para ela. O que você está fazendo de errado? Se você é certeza, se você não está conseguindo criar a tua casa, ou seja,
conquistar a tua casa, mentalmente você até cria, tá? Mas conquistar a sua casa é porque você está programada para não ter, não só a casa, para não ter nada além do que você tem. As coisas difíceis, olha, existe um grau de dificuldade de tudo, para você aprender, né, se especializar. Esse é um grau de dificuldade normal. Mas tudo que passa disso, aí é porque tem bloqueio no meio do caminho. O teu bloqueio tem a ver com o teu sonho, o teu bloqueio tem a ver com a tua identidade e com o teu propósito. Presta atenção nisso. Então você tem que desbloquear a tua mente, que aí tudo vai acontecer naturalmente. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Uma árvore criada por Deus, que foi plantada ali da semente, ela fica tentando crescer, ela fica mentalizando para crescer, ela fica, ai, eu preciso crescer. Não, ela só cresce. Então a nossa vida, eu podia até aqui, agora não posso mais? Não posso mais? A nossa vida, ela é feita de passo a passo, mas ela tem que ser tranquila. O que colocaram na sua mente, que meu pai também colocou lá, inclusive eu vou falar aqui, ó, já pego de novo o celular. O meu pai, ele sempre falava assim pra mim, vou tomar um café aqui. Aliás, que bonita, ganhei aqui da minha esposa, ó. Essa caneca, posso chegar mais perto? Essa caneca chama Método Troca de Cena, que é o meu método. Obrigado pela caneca, viu, meu amor? De presente que ela me deu. Meu pai dizia duas coisas. Para ser honesto, tem que trabalhar de sol a sol, tem que suar a camisa tal. Outra coisa, homem honesto tem que ter calo na mão. Você imagina se eu não me desprogramasse disso? Eu estou na hipnose há 21 anos, conheci e me desprogramei e reprogramei. Eu não estaria aqui falando com você. Eu estaria trabalhando de sol a sol, suando, né? Me desgastando fisicamente e talvez mentalmente, e cheio de calo na mão para provar para o meu pai que eu era honesto. Isso acontece muito. Mas eu me desprogramei e me reprogramei. Então, são coisas que o meu pai falava para mim, que nas crenças dele, é isso. Ele tem mudado aos poucos, né, meu amor? Aos poucos está mudando. Mas ele me criou assim. Só que eu saí dessa bolha. Agora, talvez você acha que saiu dessa bolha, mas nunca fez uma reprogramação mental, nunca fez uma troca de cena para acabar com isso. Quando eu conheci a hipnose há 21 anos, eu cheguei lá e tinha assim muitas pessoas. Vou contar a história do meio para frente, tá bom? Cheguei num salão, num hotel, tinham muitas pessoas ali juntas. E eu fui contra a vontade, porque uma secretária minha de uma outra empresa que eu tinha falou que eu estava estressado, que eu tinha que ir no curso, e ela pagou o curso com o cartão da empresa, não conseguia devolução do dinheiro, e eu tive que ir nesse curso. Fui contra a vontade, tinham 4 dias, quinta, sexta, sábado, domingo, e eu cheguei contra a vontade. Quando eu cheguei lá, eu cheguei atrasado, o curso começava às 8, na quinta-feira eu cheguei às 9, e o professor me chamou, que foi um mestre para mim depois, Maurício de Souza, já falecido, e ele falou, o Atrasildo, vem aqui. Gente, tinha umas 40 pessoas na sala, e eu já bravo, né, doido da vida, que eu tinha chegado atrasado e que eu tinha que estar lá. Vem cá que você hoje vai ser a minha cobaia para mostrar para os outros como a hipnose resolve problemas. Eu falei, mas eu não tenho problema. Ele falou, você que pensa. Aí, depois do meio-dia, depois do almoço, a gente voltou para o curso, né? Porque aí tinha a prática. Ele me pegou, me colocou na frente de todo mundo e me induziu a um transe hipnótico, enfim, e descobri um problema de trave emocional que eu tinha com o meu pai em relação às finanças que nem eu sabia que tinha. E ele fez uma limpeza daquilo lá. A partir daí eu me tornei hipnólogo, enfim, e quis ajudar muitas pessoas, até vendi a outra empresa na época. Mas para você entender que eu não sabia que tinha a raposinha lá, eu não sabia que tinha o problema lá, eu queria crescer, e naquela época tudo que eu fazia era difícil, era tudo mirrado, era tão sofrido. Lembro que uma pessoa falou para mim, mas será que tem que ser tão sofrido assim para conquistar alguma coisa? E eu falei, a vida é assim, né? Trabalhar de sol a sol, é calo na mão, tal. Mesmo que o calo fosse metafórico, mas estava lá. E esse professor de hipnose na época, 21 anos, ele me ensinou isso, então aí depois eu fui estudar, fiz vários cursos, enfim, me tornei professor de hipnose e ajudei mais de 9.000 pessoas até hoje
a se livrarem disso. Então eu queria te dizer que você pode criar qualquer coisa que você quiser, desde que você se reprograme. Porque senão nada vai dar certo para você. Adiantaria eu me programar, adiantaria eu mentalizar o que eu queria na época se eu estava bloqueado? Não. Pergunta 2, Patrícia de Porto Alegre. Pensar positivo ajuda a criar o que eu quero? Se você tiver programada para não ter o que você quer, você só vai sofrer. Você só vai pensar, como é bom se eu tivesse. Como seria bom se eu chegasse lá. Como seria bom se eu realizasse esse sonho. Aí você vai viver no futuro, mas o seu presente vai dizer o contrário. Então, pensar positivo é uma partezinha, só se pensa positivo depois que se resolveu a programação mental, depois que você trocou a cena disso. E todo mundo que está tentando alguma coisa e não consegue, é porque tem bloqueios emocionais, tá bom? Márcio de Maceió, como faço para criar sucesso nos negócios? O mecanismo é o mesmo. Presta atenção. Eu vou explicar uma coisa agora aqui que vai abrir, e eu atendo muitos empreendedores e empresários, que vai abrir a sua mente completamente para você entender o que eu estou querendo dizer. Então imagine agora que você quer crescer e quer evoluir. Mas você tem um termômetro, um termostato. Termostato nada mais é que um termostato que fica no ar-condicionado e que aí ele está programado para 22 graus. Por exemplo, ligou o ar-condicionado a 22 graus aqui. Se subir a temperatura, ele baixa a temperatura. E ele desliga quando a temperatura cai. Então ele mantém em 22 graus o ar-condicionado. Nesse caso aqui, eu não sei se é o seu caso, como é que é o nome dele? O Márcio de Maceió. Como faz para ter sucesso nos negócios? Você já está me perguntando porque você está travado nos negócios. Então você está com um termostato ligado para chegar até onde você chegou. Uma pessoa que tem 50 lojas de uma marca de tênis que eu estou atendendo e que ele só chegou a 50. Uma marca própria, tá? Ele só chegou a 50. Mas ele quer até 100. Não consegue passar dos 50. Está programado até lá só. É o termostato dele, tá bom? Então, você tem que regular esse termostato, tá bom, Márcio? Vanessa de Itajaí, Santa Catarina. Minha mãe sempre dizia que aquilo não era para nós. Quando a gente via um carro ou alguma coisa mais cara na rua. Fui programada para não ter essas coisas. Hoje acho que não mereço nada. Como posso começar a mudar isso? Pergunta sensacional. Quando tiver mais, você me dá, tá bom? Sensacional. Você foi programada para não ter. Você foi programada para ver os outros tendo sucesso e você não sabe nem o porquê você não pode ter. Você só foi programada para não ter. Lembra da namorada do meu irmão, que a avó falou que ela não poderia ter aquilo porque aquilo era demais para ela? Então, como é que você faz para reprogramar isso? Através do meu método troca de cena, por exemplo. Mas, vou te explicar isso, uma coisa aqui muito importante. Você vai ter que atingir a sua mente subconsciente. Você vai ter que chegar na sua mente subconsciente e entender o que aconteceu e fazer uma troca de cena. Eu já vou te explicar como é que você pode começar a fazer isso, tá bom? Quanto tempo a gente tem aqui, produção, por favor? Tá, ok. Então, assim, eu vou te explicar isso, mas eu vou te explicar de uma outra maneira. Aqui embaixo desse vídeo, tem vários links. Às vezes deve ter um só também, que está hipnologoprofessorbaitelo.com.br/cursos. Enfim, vai dar uma olhadinha lá. Ali você vai ver que eu tenho uma programação mental, ou seja, um programa de reprogramação mental para você começar a sair disso. No seu caso, você pode se livrar dessas raposinhas rapidamente. Por quê? Existe uma técnica, existe algo que eu desenvolvi durante 21 anos que eu apliquei em 9.000 pessoas que você pode se livrar disso, tá? O como eu teria que ter umas 2 horas para te explicar aqui, mas lá dentro desse portal você entra lá nesses links, procura aqui embaixo que tem. Procura lá. Você vai ver que a tua vida vai mudar de uma forma tão grande, que você vai falar, meu Deus do céu, como é que eu não aprendi isso antes?
Então, quando você não aprendeu isso, você não faz. Ó, o que você não tem hoje é que você não aprendeu como ter. Porque senão você teria essa coisa. Concorda comigo? Então, você tem que aprender a reprogramar sua mente. Tem mais perguntas chegando, produção? Se não tiver, não há problema não. Quer dizer, tem, mas se não der para eu ler por causa do tempo, não tem problema, que depois a nossa equipe e nós respondemos lá, tá bom? Mais uma pergunta aqui, rapidinho, vamos lá? Mais uma pergunta. Camila de São Paulo, ela fala assim, para mim, parece que quando as coisas estão dando certo, alguma coisa acontece e trava tudo. Quero mudar essa realidade porque acredito que posso viver melhor. Ótimo, acreditar que pode viver melhor, sensacional, e você pode mesmo. Todo mundo pode criar a própria realidade. Mas sabe por que está dando tudo errado para você? Tem um motivo. Porque não é que dá tudo errado, é aquilo que você quer dar errado. Por quê? Lembra aqui daquela outra moça que disse que não era para ela? Que a mãe falou, a família não é para você? Talvez tenham falado isso para você de uma outra maneira, às vezes de uma maneira até muito sutil, que a sua mente subconsciente, quando vê que você vai ter uma vitória, presta atenção nisso, quando vê que você vai ter uma vitória, ela te barra. Por que muitas pessoas ganham, quando chegam quase lá onde queriam, elas perdem? Por quê? Por um tempo a mente subconsciente fala, vamos ver, deixa rolar, mas isso não é para você não. Não é para você, sabe? Então perde tudo, ela cria situações para você perder tudo e deixar de lado o seu sonho. Vou te falar uma coisa. Se você quer reprogramar a sua mente, trocar a cena da sua mente para depois poder mentalizar e criar, você pode. Aliás, você pode criar tudo o que você quiser, desde que você esteja reprogramado para isso. Lembra do navio? Navio aqui, todo motor, âncora segurando. Você tem que tirar a âncora e aí dar todo o motor para realizar os seus sonhos. Quero agradecer que você tenha ficado nessa live até aqui. Quero dizer que tudo que você precisar de cursos meus, de palestras, seminários, tem tudo aqui embaixo, tem um curso e tem uma programação mental certa para você, você vai procurar aqui embaixo. Tem o meu livro também, O Maior Inimigo da Prosperidade, está dentro de você. Quero dizer que eu já ajudei mais 9.000 pessoas a se reprogramarem para prosperidade, e prosperidade não é só dinheiro, é uma família maravilhosa. Deixa eu mostrar minha família aqui, ó. Minha família é maravilhosa, já mostrei meu cãozinho, ele faz parte da família. Mais um pouquinho mais para trás, dá para ver, meu amor? Então tá bom. Olha aqui, tá vendo? Minha família, meu filho Felipe, minha esposa Fabiana Baitello. Então fico muito feliz de poder ser um homem próspero em todos os sentidos e quero que você também se desbloqueie para isso. Como seria, ótima pergunta para você, como seria a sua vida se você pudesse realizar os seus sonhos e se você pudesse ter tudo o que você sempre sonhou? Dá para ter tudo? Dá para ter tudo que você quer. Porque pessoas querem coisas diferentes. E outra pessoa não tem que perder para você ganhar. O universo, Deus é abundante, tá bom? Olha, duas coisas para dizer para você. Primeiro, você é sensacional. Talvez você não tenha descoberto ainda toda a tua sensacionalidade. E dois, troque a cena da sua vida e comece a prosperar. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.